Boa noite. Todos me escutam? Conseguem me ver direitinho? Boa noite, professora. Sim. 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 Ok. Então, vamos começar mais uma noite de estudos, junto aqui com os nossos colegas do NEAC, né? O Núcleo de Estudos Aplicados ao Comportamento. Essa é uma aula aberta, que faz parte da disciplina Autorregulação da Aprendizagem no Contexto Escolar, e nós estamos fazendo uma aula aberta, porque a gente acredita que é um tema que interessa a colegas da pós-graduação, alunos, professores. Então, a nossa disciplina, ela tem pouquinhos alunos, são 4 alunos que são os meus alunos de doutorado. E aí nós decidimos fazer aberto, então, para que outros colegas possam participar deste momento. E aqui eu agradeço aos que estão aqui conosco, alguns alunos de iniciação científica, alunos também egressos, na verdade, que fazem parte do NEAC, também cumprimentar aí colegas da Segurança Pública, estou vendo aqui o Matheus, também do PPGED, o Klebe, assim que chama teu nome, é? Não sei se eu pronunciei certo. Como é que pronuncia o teu nome, mas eu acho que deve ser algo mais ou menos assim, que sempre está conosco. Então, gostaria aqui de cumprimentar a todos, a todas, e vamos começar. Vai ser uma aula aberta rápida, a gente sempre está fazendo programações de no máximo 1 hora, para que a gente consiga dar conta das muitas agendas que todos nós temos. Mas antes da gente iniciar, dadas as boas-vindas a todos, eu gostaria de pedir que vocês nos permitissem gravar. Já estamos gravando aí, mas que vocês dessem aí um ciente, um ok no chat, para que a gente possa disponibilizar essa gravação no nosso canal no YouTube do NEAC. Lá, inclusive, existem outras oficinas, existem outros cursos, mini-cursos, palestras que vocês podem ter acesso, e a gente sempre tenta compartilhar para que outras pessoas possam somar conosco, crescer conosco nessa construção científica acadêmica. Muito bom ver vocês novamente, mesmo que virtualmente. Logo, logo, se Deus quiser, estaremos todos nos abraçando, interagindo presencialmente, mas enquanto isso, estamos aqui de forma remota. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente iniciar a conversa dessa noite. E aí eu vou pedir que você tenha aí do seu ladinho, que você tenha um bloco de anotações, ou assim como eu tenho o meu, ó, inclusive eu ganhei de uma aluna, ou se você quiser usar seu computador, porque nós vamos fazer alguns momentos de reflexão, de autoavaliação, e eu vou pedir que vocês façam algumas anotações para a gente fazer a aplicação dos conceitos que a gente vai tratar aqui esta noite, ok? Eu já estou compartilhando aqui a tela. Nesta noite, nós vamos discutir um pouco aspectos relacionados à autorregulação da aprendizagem. Quem nunca ouviu falar sobre isso vai entender um pouquinho mais, mas nós estamos partindo deste texto aqui, que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui no Google Agenda, que é para fazer a propaganda aí do Google Agenda, né, gente? Então, aqui, ó, autorregulação da aprendizagem, principais conceitos e modelos teóricos. Então, a gente toda a nossa fala de hoje vai ser pautada neste artigo de 10 páginas, que é objeto de estudo da nossa disciplina nesta noite, ok? Então, aqui eu já vou passar para o meu slide para a gente começar a apresentação. Vai ser interativo, então vocês podem abrir o áudio sempre que precisarem. Eu perdi a visão de vocês, mas estou aqui no meu aparelho celular acompanhando
caso vocês queiram fazer observações pelo chat, comentários pelo chat, mas a ideia é que seja uma conversa. Então, quando você quiser ou achar que é interessante, dá um sinalzinho aí que a gente permite que você contribua com a sua fala aí abrindo o áudio, ok? Então, vamos começar. O nosso tema desta noite vai ser autorregulação da aprendizagem no contexto escolar, mas mais especificamente aí fazendo um recorte para a pós-graduação. No caso aqui, seria uma aplicação da autorregulação da aprendizagem, só que na pós-graduação. E a disciplina é essa, a autorregulação da aprendizagem no contexto escolar, como falei para vocês, ok? Gostaria de fazer uma introdução, antes da gente começar de fato ao tema, dizendo que o fracasso escolar, ele é objeto de estudo e de preocupação de muitos pesquisadores, cada vez mais pesquisadores têm se interessado por essa temática, é uma temática que não é recente, né? Interesse tanto de pesquisadores da área da educação, quanto da psicologia, e é muito fácil de identificar que há uma preocupação em se buscar entender quais são as causas para esse fracasso escolar, né? Mas não só as causas, o que está causando esse fracasso escolar, mas também tentar entender o que pode ser feito para evitar esse fracasso, mas e além, buscar estratégias para prevenção disso. E a gente sabe que existem muitas dimensões e fatores que perpassam essa questão. Existem condições estruturais, políticas, existem recortes para uma análise no viés do professor, da comunidade, só que nesta noite o nosso recorte vai ser pelo viés do aluno e aí sim no contexto da pós-graduação, ok? Então, só para deixar bem claro que esse é um problema que ele é multidimensional. Existem vários fatores relacionados a este problema, né? Como eu já mencionei aqui. Mas nós vamos, no estudo desta noite, fazer uma discussão pelo viés da perspectiva do aluno. Como é que ele pode estar relacionado nesse contexto e como ele pode encontrar meios para, a partir de determinada concepção teórica que eu vou mostrar para vocês, encontrar alternativas para ir superando as dificuldades. E essa perspectiva teórica é a teoria social cognitiva de Albert Bandura, e é pelo viés desta teoria que nós vamos aí fazer uma discussão sobre a autorregulação da aprendizagem aplicada ao contexto da pós-graduação. Bem, preciso dizer que nesse contexto de muitas pesquisas investigando o fracasso escolar, fracasso e sucesso escolar, existem até autores que não gostam de usar o termo fracasso escolar, nós não vamos entrar nessa discussão, mas neste campo de investigação, um construto surgiu e tem surgido cada vez mais, entre outros, que é o da autorregulação como mecanismo para tentar minimizar as dificuldades enfrentadas pelos alunos. Lembre que a gente vai pelo viés dos alunos, pelos alunos no contexto da aprendizagem deles, seja em qualquer nível que seja. Então, na educação básica, ensino superior, nós temos aí esse construto que pode ser entendido como uma alternativa muito eficiente para ajudar os alunos a minimizarem as dificuldades que eles encontram na sua formação acadêmica. Diante disto, já pedi para vocês pegarem um papelzinho aí, né? Um bloco de anotações, ou usar o computador ou o celular, nós vamos fazer uma autoavaliação. E por que é importante você anotar? Porque você anotando, você amplia essa capacidade de reflexão, ok? Então, olha só, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é a seguinte: quais são as principais dificuldades que você encontra como aluno da pós-graduação no exercício da sua formação neste nível de ensino? Quais são as principais dificuldades que você encontra, que você consegue identificar
no seu mestrado, no seu doutorado, ou nós temos alunos aí também de graduação, na sua graduação, quais são? Vê se você consegue anotar e escrever aí, pelo menos algumas delas, as principais, quais são as principais dificuldades. Quando vocês terminarem, deem um okzinho aí no chat, para eu passar para a próxima questão. Se você é egresso, você vai lembrar aí do momento em que você esteve cursando mestrado, doutorado, quer que seja. Qual é, ou qual foi, ou qual tem sido a sua principal dificuldade, né? Vou fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: o que você tem feito em relação a essas dificuldades? Você tem feito alguma coisa para tentar resolvê-las? Ou você nunca não, você não vai me responder, você anota aí ou pensa aí. Você tem feito alguma coisa para tentar resolver essas dificuldades? Ou você, tipo, tem empurrado ali a sujeira para baixo da cama? Vamos lá, fazer essa reflexão, né, gente? Eu tenho feito alguma coisa em relação às dificuldades que eu tenho. Lembrem sempre que a gente está pelo viés do aluno, a gente não está avaliando aqui as condições estruturais da instituição, as questões políticas ou questões relacionadas aos professores. A gente está analisando pelo recorte do aluno, embora a gente saiba, vou fazer novamente esse parênteses, que existem muitos outros fatores que impactam, influenciam, sim, o processo de aprendizagem dos alunos. Mas a gente está fazendo esse recorte para a gente pensar um pouco pela perspectiva, o que o aluno pode fazer para ajudar a minimizar essas dificuldades. Então, em relação às dificuldades que você encontra ao teu desempenho, em relação ao teu desempenho, você tem feito alguma coisa? Vou passar para a próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte: você já tinha parado para pensar e para tentar identificar as dificuldades que você tem em relação ao exercício da sua formação neste nível de ensino? Você já tinha parado para pensar, para fazer uma avaliação? Peraí, eu tenho essa dificuldade aqui. Você já tinha parado para pensar nisso? Responda aí, depois me diga no chat se eu posso continuar. Esse é mais rapidinho, né? Bem, feita essa reflexão inicial, guarde seu papelzinho aí, seu bloco de anotações aí, que a gente vai voltar para ele uma hora ou outra, ok? Feita essa reflexão, eu vou trazer, portanto, o conceito de autorregulação da aprendizagem. É importante dizer que a autorregulação se aplica, esse conceito da autorregulação se aplica a vários domínios, como a autorregulação do comportamento, autorregulação da saúde, e assim por diante. Mas nesta noite a gente vai ir pela perspectiva da autorregulação da aprendizagem. Então, o que é a autorregulação da aprendizagem? A autorregulação da aprendizagem é definida como o quê? O processo no qual o aluno, ou seja, você, eu, consegue estruturar, monitorar e avaliar o seu próprio aprendizado. Então, aí a gente tem 3 palavrinhas mágicas: estrutura, monitora e avalia. Então, um aluno, para estar avançado ali em relação à autorregulação da aprendizagem, ele precisa estruturar, ou seja, organizar todas as questões relacionadas à sua aprendizagem, criar condições para isso, estruturar, monitorar, ou seja, acompanhar o desempenho e avaliar
o próprio desempenho. Então, são 3 palavrinhas mágicas que, para você dar conta dela enquanto aluno autorregulado da aprendizagem, em relação à aprendizagem, envolve algumas qualidades, vamos dizer assim, como, por exemplo, algumas habilidades, melhor dizendo. Como, por exemplo, você ter autoconhecimento. Primeiro, autoconhecimento está relacionado a conseguir olhar para si mesmo no processo de ensino-aprendizagem. E ao olhar para si mesmo nesse processo, identificar quais são as suas fortalezas, seus pontos fortes, e quais são as suas fraquezas, aqueles aspectos que demandam de você uma atenção maior. O outro ponto é a capacidade, a habilidade da autorreflexão. Então, a partir desse autoconhecimento, você atribui juízo em relação ao que você diagnosticou em relação a você mesmo. E toma uma decisão sobre o que precisa melhorar ou não. Está relacionado também aí controle de pensamento, domínio emocional e mudança de comportamento. Uma coisa bem legal de se falar em relação à aprendizagem autorregulada ou autorregulação da aprendizagem é que nenhum de nós nasce autorregulados. Nenhum de nós nasce autorregulado. Nem eu, nem você. Isso a gente aprende. Exatamente isso, gente. A gente aprende a ser autorregulado. O que isso quer dizer? Que assim como a gente exercita os músculos, a gente tem que exercitar determinadas habilidades para que a gente vá avançando nas metas que a gente estabelece, no alcance dos nossos objetivos e na consolidação de habilidades e competências que vão me tornar um aluno da pós-graduação ou da graduação mais eficaz. Então, olha só, a autorregulação, ela envolve uma série de habilidades, várias, né? Vou até citar algumas aqui depois. Mas, além das habilidades, como, por exemplo, escrever um texto, como, por exemplo, apresentar um seminário, fazer resumos, resenhas, organizar material da literatura, levantar material da literatura, tem várias habilidades em diferentes dimensões. Inclusive, nós vamos citar quais são essas dimensões aqui. Estou citando apenas algumas relacionadas à cognitiva, à dimensão cognitiva. Mas, além das habilidades que nós temos que desenvolver para sermos autorregulados, tem um outro aspecto também, que são as crenças que a gente tem em relação à nossa própria capacidade. Então, será que a gente acredita de verdade? O quanto que a gente acredita que a gente é bom o suficiente para realizar determinadas tarefas na minha pós-graduação ou na minha graduação? Será que eu acredito que eu sou capaz de realizar aquela tarefa, de cumprir aquela questão, aquela atividade, aquela responsabilidade? Então, ao longo não só do curso, mas da nossa vida, a gente vai desenvolvendo tanto habilidades quanto crenças que a gente vai lançando mão delas no momento da nossa formação. E essas experiências, elas são fundamentais, tanto as boas quanto as ruins. A gente aprende isso pelas experiências, mas a gente também aprende num processo de ensino, através dos ensinamentos, tanto das escolas, das faculdades, na pós-graduação com os professores, como na vida, na interação com as outras pessoas. Mas, além disso, também tem algo chamado interferência do ambiente. Às vezes, a gente precisa, por exemplo, que alguém de fora venha e diga assim, vem cá, senta bem aqui, não está legal. Você precisa recalcular a rota. Essa rota, essa direção que você está seguindo não está legal. Às vezes pode ser um professor, um orientador, pais, amigos, colegas, interferências do ambiente que nos fazem buscar sermos mais autorregulados. Então, todos esses elementos estão envolvidos aí nessa construção, no desenvolvimento da autorregulação da aprendizagem. Olha que interessante. Alunos mais autorregulados têm melhor aproveitamento da aprendizagem, em qualquer que seja o nível. Então, se você é um aluno da pós-graduação que é autorregulado, você tende a ter um melhor aproveitamento no seu curso.
apresentam maior desempenho, mas não só isso, você também tende a ser mais motivado diante dos estudos. Então, para o aluno ser autorregulado, algumas dimensões precisam ser contempladas, como, por exemplo, o compromisso, o comportamento desse aluno é diferenciado. Então, alunos autorregulados, eles têm um comportamento diferenciado em relação aos outros. Geralmente são mais comprometidos, mais focados e assim por diante. As crenças são mais positivas. Eu acredito que sou capaz de realizar determinada tarefa. Eles conseguem regular melhor as emoções. A gente sabe que, tanto na graduação quanto na pós-graduação, nós somos muito exigidos emocionalmente, especialmente nesse contexto em que vivemos da atualidade. Então, saber regular as emoções diante de tudo isso é fundamental, né? Além disso, também tem os estados motivacionais. Estou motivada para realizar determinada tarefa ou para cumprir determinada meta. Vejam que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre motivação para a gente entender isso numa perspectiva mais científica. E uma outra dimensão que eu gostaria de destacar são as formas de relacionamento. Esses alunos autorregulados tendem a ter relacionamentos mais positivos, constroem uma rede de apoio mais fortalecida e assim por diante. Todos esses elementos conduzem esse aluno a ter um desempenho melhor, a favorecer o desempenho melhor. E aí a gente vem para uma parte que ela é basilar na compreensão da autorregulação da aprendizagem, que são as 4 dimensões. A autorregulação envolve 4 dimensões básicas da aprendizagem. Então, quando você aprende algo, no seu processo de aprendizagem e no meu processo de aprendizagem, porque todos nós aprendemos sempre, 4 dimensões são envolvidas nesse processo, que é a cognitiva, a metacognitiva, a motivacional, a emocional afetiva e a social. Então, tem gente que pensa assim, vou aprender alguma coisa, vou ativar ali apenas questões cognitivas. Mas vai para muito mais que isso, como vocês começam a ver aqui, quando a gente apresenta as 4 dimensões. Eu vou rapidamente passar por cada uma delas para a gente entender. A primeira delas é a cognitiva e a metacognitiva, como vocês estão vendo aí nesse slide. No que se refere, no que se aplica essa dimensão? Ela se aplica à cognitiva, primeiro, especificamente no estabelecimento de estratégias de aprendizagem. Exatamente isso. Estratégias de aprendizagem. O aluno autorregulado, ele pensa em estratégias de aprendizagem. Como é que eu vou fazer para que eu consiga melhorar meu desempenho em determinada área? Então, o aluno para pensar nisso e planeja isso, cria estratégias para isso, né? Então, tem essa dimensão cognitiva, como, por exemplo, vou dar um exemplo, sublinhar um texto, construir resumos, fazer perguntas, fazer relatórios, e assim por diante. Você organizar seu tempo, organizar um ambiente onde você está estudando. Todos os dias vou tirar ali 1, 2, 3 horas para estudar o meu material, para organizar a minha vida acadêmica, para dar conta das demandas das disciplinas. Percebam que esse aluno ele não vai ser pego de surpresa, porque ele tem uma organização em relação à sua vida acadêmica. Ele cria estratégias, né? Então, a gente tem aí a cognitiva, que é quando o aluno cria estratégias para facilitar a sua própria aprendizagem. Pergunto a vocês, de 0 a 10, anotem bem aí, dimensão cognitiva, criação de estratégias. De 0 a 10, o quanto que você se dá, enquanto aluno da pós-graduação ou da graduação, na criação de estratégias para facilitar a sua aprendizagem? Ou você nem tinha parado para pensar nisso? Mas anota aí. Depois eu vou voltar aí para as perguntas para tentar responder, tá bom? Já vi que tem alguma aqui no chat. E aí a gente vai para a dimensão metacognitiva. O aluno autorregulado, ele consegue planejar
a sua vida acadêmica, ele cria metas. Você tem metas em relação à sua formação, em nível de mestrado, doutorado ou na sua graduação? Você constrói metas? Ou você vai deixando para cumprir as tarefas que são demandadas a você assim que elas aparecem, ou mesmo quando aparecem, você não consegue dar conta delas porque você vai levando, né? Para a gente ver a diferença entre os perfis de alunos, né? Então, o aluno autorregulado, na dimensão cognitiva, ele planeja, ele estabelece metas, mas não apenas isso. Ele monitora o que ele planejou. Eu planejei isso e comecei a executar. Será que está dando certo? Ele consegue, então, regular esses processos, controlar, organizar o ambiente dele. Está ruim? Preciso de ajuda? Preciso de ajuda, onde eu posso conseguir essa ajuda? Então, vocês percebem que está muito associado também a uma autonomia em relação ao seu próprio processo de ensino. E aí eu vou perguntar para você, vou fazer essa pergunta também. Fiz a pergunta em relação à cognitiva e a meta cognitiva de 0 a 10. Você acha que o quanto que você acha que você consegue? Anota aí, tá bom? O quanto que você acha que você consegue planejar, organizar, monitorar o seu, as demandas em relação à sua formação, tanto no nível de graduação, mestrado ou doutorado, ok? Uma coisa muito legal de se falar, gente, é que tem alunos que criam estratégias, mas estratégias autoprejudiciais. Vocês sabiam disso? E como tem aluno assim? O objetivo dessa aula aberta não é acusar ninguém, nem apontar o dedo para ninguém, mas é provocar uma atitude reflexiva, que também tem que haver em nós, professores, né? Não só nos alunos, mas em nós também. Só que existem alunos que, em vez de criar estratégias que facilitam a aprendizagem, criam estratégias autoprejudiciais. Às vezes consciente, às vezes não. O que poderiam ser essas estratégias autoprejudiciais? Chutem aí para mim no chat. O que vocês acham que poderia ser? Chutem aí para mim no chat. Digam aí para mim. Procrastinar. Quando o aluno se sabota. Então, não é difícil, não é? A gente perceber quando um aluno está aplicando estratégias autoprejudiciais. Isso, às vezes, é consciente, o aluno faz conscientemente, e às vezes não. Então, quando, por exemplo, o que o texto traz? Quando o aluno verbaliza muito uma questão de culpa sobre um fracasso que ainda nem chegou, quando vive se queixando, em vez de criar estratégias de enfrentamento, a procrastinação é algo que aparece muito na literatura e relacionada a estratégias autoprejudiciais. Não prestar atenção, gente. A atenção em Bandura, na aprendizagem, é um elemento fundamental. Se você não presta atenção, a sequência do processo é difícil de acontecer, né? Então, estou vendo aqui que vocês colocaram no chat. Metas difíceis de alcançar, não ler os textos, criar metas que não consegue cumprir, e assim vai. Não ler o material, né? Não ter compromisso com a sua própria formação de uma forma geral, não revisar, e assim por diante. E aí vem a pergunta. Próxima pergunta. Estou fazendo muitas perguntas, né? Mas essa é a ideia. Vou pedir para você fazer uma avaliação e tentar chegar na seguinte conclusão. Você cria mais estratégias de facilitação da aprendizagem ou mais estratégias autoprejudiciais? E eu vou pedir para você escrever algumas aí no seu bloco de anotações. Algumas estratégias, tanto para facilitar quanto autoprejudiciais, que pode ser que você esteja aí aplicando
na sua formação, tanto nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. Não precisa dizer no chat, você pode fazer aí no seu papelzinho, tá bom? A ideia é provocar a reflexão. Mas eu também vou fazer uma outra pergunta. Você já tinha notado isso? Se você aplica estratégias, desenvolve estratégias autoprejudiciais, você já tinha parado para notar isso? Diga aí, tá bom? Uma outra dimensão que a gente está vendo aí, básica da aprendizagem, e que é fundamental para a autorregulação da aprendizagem, é a dimensão motivacional. Gente, olha só, o uso das estratégias está muito relacionado ao seu nível motivacional. As estratégias que você vai desenvolver na sua formação está estritamente relacionado ao quanto você está motivado em relação à sua formação. Mas não apenas a motivação, mas envolve também uma série de crenças. E quando eu falo, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa parte. Quando eu falo de crenças, eu não falo apenas de crenças de autoeficácia. O que são as crenças de autoeficácia? Como eu já falei, eu vou relembrar. As crenças de autoeficácia é quando eu acredito que eu sou capaz de realizar bem determinada tarefa em um domínio específico. Como, por exemplo, o domínio acadêmico. Eu acredito que eu sou capaz de realizar bem as atividades relacionadas ao meu mestrado, à minha graduação, à disciplina específica lá, a uma tarefa específica. Mas existem outros tipos de crença que eu vou chamar a atenção aqui, que estão estritamente relacionadas ao teu nível motivacional na tua formação, e que está associada à autorregulação da aprendizagem, que são as seguintes, olha só. A crença do aluno, as atribuições causais, as crenças nas atribuições causais e as teorias implícitas de inteligência. Ficou um pouquinho mais difícil, mas eu vou explicar com calma. Então, a gente tem a autoeficácia, que é o quanto que a gente acredita que a gente é capaz de realizar determinada tarefa. Inclusive, a literatura vai dizer que se você não acredita que é capaz, por exemplo, de apresentar bem um seminário, a tendência é que você não consiga fazer isso bem, de fato. Você já não acredita, então você não investe suficientemente energia, não cria estratégias necessariamente suficientes para alcançar o objetivo estabelecido. Porque você acha que não é capaz, então você não se dedica suficientemente a isso. Embora isso não seja 1 mais 1 é igual a 2. Existem outros fatores relacionados aqui, tá bom? E aí a gente vem para as outras crenças. Quais são, como eu falei? As crenças nas atribuições causais e as crenças nas teorias implícitas de inteligência. O que são as crenças de atribuições causais na formação acadêmica, por exemplo? É quando eu como aluno interpreto que o meu sucesso ou o meu fracasso se dá por um determinado motivo. Então, o que causou o meu fracasso? Eu acredito que foi isso bem aqui. Essa tua crença, a gente chama na literatura de atribuições causais. O que causou, o que me fez? Eu acredito que eu fui muito bem naquele seminário ou na construção daquele artigo. E eu acredito que fui muito bem por causa disso aqui. Isso aí se chama, na literatura, crenças de atribuições causais, e está muito relacionada à autorregulação da aprendizagem. A outra crença é a seguinte, é a crença, como eu já falei para vocês, das teorias implícitas de inteligência. O que é isso? Teorias implícitas de inteligência são as crenças quanto à origem da minha capacidade intelectual. Eu sou inteligente em que nível? E isso se deu originado por qual motivo, né? Eu vou já explicar isso melhor, mas esse conjunto de crenças, eles influenciam muito os teus estados
motivacionais. Vamos voltar rapidinho aqui para a motivação. O que é a motivação? A gente vai usar aqui um pouquinho de Bisneck, que é um estudioso que também atua aí no campo da teoria social cognitiva. É tudo aquilo que move uma pessoa à ação. Aquilo que te move a uma ação é motivação. A gente chama isso da força matriz para iniciar, para começar um esforço ou para manter um esforço. E aí eu vou perguntar uma coisa para você. Pode anotar aí, tá bom? As perguntas vocês podem ir colocando, que aí ao final a gente faz uma discussão, tá? Já estou vendo algumas aqui. Vou fazer uma pergunta para você anotar aí, fazer um exercício de reflexão. O que tem te motivado a se manter ou a iniciar, porque eu sei que tem colegas que estão iniciando, ou a se manter num programa de pós-graduação, mestrado, doutorado, ou na sua graduação, na pedagogia, em qualquer que seja o estudo. Qual que é a sua motivação? Já tinha parado para pensar nisso? Anota aí. A ideia é fazer, é balançar um pouquinho mesmo a nossa cabeça essa noite, para a gente tentar fazer uma aplicação desses conceitos. O que tem te motivado a estar nesse curso de mestrado, neste curso de doutorado, nesta graduação? Já anotou aí? Porque eu vou fazer uma pergunta mais específica. Quando vocês anotarem, diz aí para mim no chat, ok, para eu seguir. Já? Rapidinho. Beleza. Agora presta bem atenção aqui, olha só. A motivação, ela tem duas origens. A origem intrínseca, que é quando o que te motiva aquela ação é algo de interesse pessoal. Tu tens um interesse pessoal naquilo ali, uma realização pessoal, por exemplo. Então, a motivação tem um interesse, tem duas possibilidades de acontecer, ou isoladamente ou em conjunto. A primeira delas é a intrínseca, que é quando o que te move a ação está relacionado a um interesse pessoal seu. A outra é a extrínseca, que é quando o que te move a ação é algo externo que te impulsiona aquilo, para obter, por exemplo, recompensas externas, reconhecimento social, ok? E aí eu vou te perguntar, fazer essa próxima pergunta. A tua motivação tem origem intrínseca ou tem origem extrínseca? Ou as duas coisas juntas? Isso aí dá até para você colocar no chat. Diz aí no chat. Tem origem intrínseca, tem origem extrínseca ou as duas coisas? A gente está fazendo um mapeamento aqui, né, gente? Mas essa é a ideia mesmo. Digam aí no chat que aí geralmente são as duas, né? A gente vai voltar lá para aquele lance das crenças, né? Que eu falei para vocês, a autoeficácia, as atribuições causais e a inteligência, a teoria da inteligência implícita. Implícita de inteligência, eu inverti. Então, olha só. Como é que esse conjunto de crenças pode me ajudar a ser mais autorregulado? Quando o aluno ele tem autoeficácia elevada, ou seja, ele acredita que ele é capaz de realizar bem as tarefas, as várias tarefas ali que surgem no seu contexto de formação. E é importante dizer que tanto a motivação quanto as crenças, elas sofrem modificações no tempo. Então, hoje eu posso estar acreditando que eu vou arrebentar, vou assim me dar muito bem em determinada tarefa. Mas amanhã eu posso estar para baixo, eu posso acreditar que não sou capaz. E existem vários fatores relacionados a isso, ok? Então, mas quando o aluno ele acredita que ele é capaz de realizar bem aquelas tarefas, e quando ele atribui as causas do seu desempenho a aspectos internos e controláveis, ou seja,
quando ele sabe que ele pode ter autonomia para controlar os fatores e o próprio processo de ensino para que ele alcance, ele seja a causa do seu sucesso e para que ele consiga controlar os fatores que podem ser dificultosos na sua formação, associado também a uma crença de que a sua inteligência ela é desenvolvimental, ou seja, mesmo que hoje eu entenda ou perceba ou acredite que a minha inteligência está num nível não muito bom, mas eu sei que se eu me esforçar, se eu insistir, eu posso desenvolver essa minha inteligência e ela pode ficar cada vez maior e melhor. Esse tipo de aluno, com esse conjunto de crenças que eu acabei de falar para vocês, tem mais chance de ter sucesso acadêmico tem mais chance de se manter motivado nas tarefas em relação à sua formação, tanto a nível de graduação, mestrado e doutorado, ok? Vou passando aqui para as duas outras próximas dimensões, que são essas aí, emocional, afetiva e social. Bem, gente, a emocional afetiva, a gente já sabe que quando uma pessoa, e muitos estudos revelam isso, quando uma pessoa não está bem emocionalmente, dificilmente ela vai realizar bem uma tarefa, né? É importante dizer que os estados emocionais, eles são formados por alguns componentes importantes. O teu estado emocional, ele é composto por aspectos fisiológicos, esses que a gente sente no corpo, quando a gente está, por exemplo, triste, quando a gente está nervoso, quando a gente está feliz, essa emoção a gente sente no corpo, né? Quando você está nervoso, o que você sente? Você sente aquele friozinho na barriga, né? Quando você está deprimido, triste, existem também um conjunto de aspectos fisiológicos que se manifestam muito fortemente. Então, os teus estados emocionais, eles são constituídos, primeiro, pelos componentes que são fisiológicos, pelos componentes cognitivos, esses do teu processamento mental, e pelos teus pelos teus componentes comportamentais, que é o que vai externalizar essa tua compreensão afetiva. Esses elementos, eles estão muito alinhados, por exemplo, à teoria de Vallon, que inclusive traz que o conjunto humano é formado pelo emocional, pelo cognitivo e pelo motor, que está relacionado ao comportamento. Então, está muito assim alinhado com o que a gente encontra também na teoria, ok? Então, os estados emocionais são constituídos por esses elementos aqui. As emoções, elas podem afetar a aprendizagem e, inclusive, comprometer as estratégias, o uso das estratégias, como, por exemplo, você manter a atenção em uma aula quando você está ali nervoso, ou preocupado, ou tenso com alguma coisa. Dando um exemplo, assim, bem prático, né? Por isso que um aluno autorregulado precisa saber regular as suas emoções, especialmente neste contexto em que as nossas emoções, como eu já falei, elas são muito exigidas. Então, você pode criar estratégias para controlar as emoções. E aí eu até indico aí o trabalho da Jamília, que ela estudou sobre isso no mestrado dela. Algumas estratégias, por exemplo, de regulação emocional, elas podem ser tanto positivas quanto negativas e podem acontecer com o aluno sabendo ou não que está realizando. Como, por exemplo, reavaliação cognitiva. Diante do que eu estou sentindo, como é que eu posso recalcular a minha rota, né? A supressão da emoção, esconder a emoção. A gente sabe que isso não é positivo, mas pode ser uma estratégia que o aluno escolha adotar, ou conscientemente ou não, mas que a gente encontra isso na literatura. Estou trazendo alguns exemplos aqui. Distração, como eu acabei de falar, dificuldade de manter o foco, a atenção. Mas também podem haver estratégias de regulação emocional que são positivas, como, por exemplo, pedir ajuda. Não estou bem, me ajuda, né? Essa pode ser uma estratégia
de regulação emocional. Então, o aluno autorregulado na sua aprendizagem, ele tende, há uma associação entre essas variáveis, ele tende a saber regular as suas emoções. Porque quando o aluno não está bem emocionalmente, isso tem impacto direto no uso das suas estratégias de aprendizagem. E aí, por fim, a gente vai falar sobre a quarta dimensão, que é a dimensão social, que envolve a sua rede de apoio. É fundamental para quem está estudando, gente, constituir uma rede de apoio, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, a rede de apoio faz toda a diferença. E aí eu te pergunto, você já consegue visualizar quem faz parte da sua rede de apoio? Pode ser colegas, podem ser professores, podem ser pais, pode ser comunidade, pode ser uma pessoa que não tem nada a ver com o teu contexto acadêmico, mas que tem um efeito sobre você tão bom que ele te ajuda a estar bem para a execução das suas atividades acadêmicas. Então, o social também é fundamental, que é essa rede de apoio, mas não só a rede de apoio, mas como você interage com todos os que fazem parte deste contexto. Então, você que está na graduação, mestrado, doutorado, você faz parte de uma turma. Essa turma interage entre si, que interage com professores, que interage com os coordenadores, e assim por diante, ok? Tá dando para acompanhar até aqui, gente? Digam aí para mim. Beleza. E aí a gente vai para a parte final da nossa exposição, que é uma parte que tem uma pegada bastante teórica, que vai, no texto que a gente está estudando essa noite, vai fazer um paralelo entre os diferentes modelos de autorregulação da aprendizagem. E aí a gente vai entender, lógico, que a partir dessa perspectiva da teoria social cognitiva, né? E a gente vai tentar fazer aqui uma síntese desses modelos para a gente ver quais são os modelos que estão em vigor sobre a autorregulação da aprendizagem, o que eles trazem para a gente e como é que eles foram evoluindo historicamente, ok? Eu vou tentar ser sintética aqui, para a gente conseguir aproveitar bem o tempo, para caso vocês tenham alguma pergunta, tá bom? Então, olha só. A gente tem, por exemplo, o modelo de Bandura, que não sei se você sabia, mas o modelo de Bandura foi o primeiro, né, da autorregulação da aprendizagem. A gente encontra, por exemplo, em Piaget, o conceito da autorregulação e em outros teóricos também o conceito da autorregulação. Mas com essas características, é lógico que Albert Bandura foi o primeiro, o primeiro modelo foi o dele, que foi desenvolvido em 1978. E o que foi que ele buscou estudar, gente? Ele buscou estudar a autorregulação do comportamento. Então, ele não teve um foco específico neste modelo no contexto da aprendizagem. Então, o foco dele foi uma dimensão mais abrangente, que a gente chama de autorregulação do comportamento. E aí ele vai dizer que existem 3 sistemas aí, no sistema D, existem 3 subprocessos de autogerenciamento do comportamento, que são esses que vocês estão vendo aí, que é quando a pessoa executa esses subprocessos, que envolve a autoobservação, parar para olhar para si mesmo, né? Os processos de julgamento, você para se olhar, depois que você para se notar, ver o que existe relacionado a você, você faz o julgamento, né? Isso é bom, isso é ruim, e a partir desse julgamento você toma decisões do que fazer. As autorreações, por exemplo, elas têm respostas, eu não sei quantos de vocês têm estudado essa parte, elas têm respostas, inclusive, afetivas, cognitivas e também espontâneas diante da avaliação. Está relacionado, por exemplo, quando eu percebo que não estou bem no processo de julgamento, eu posso ir para uma direção de autocorreção. Não está legal isso aqui? Preciso mudar, preciso corrigir isso.
ou autopunições, ou recompensas. Então, eu fui bem, vou me recompensar de determinada forma. Inclusive, isso é muito positivo, recomendo. E aí a gente tem aqui no modelo de Albert Bandura a autoeficácia, que eu já falei para vocês, que é uma estrutura basilar aí muito, que conversa muito, interage muito com a autorregulação da aprendizagem. Vou passar mais rapidinho por esses modelos, e quem tiver maior interesse pode buscar, a gente pode ajudar indicando fontes que possam dar um subsídio maior para vocês se aprofundarem, ok? A gente tem o modelo de Zimmermann. E aí, por incrível que pareça, é este modelo que vai ter mais repercussão na literatura, porque Zimmermann faz uma aplicação da autorregulação para a aprendizagem. O que foi que ele fez? Ele pegou o modelo de Bandura e formulou questões aplicadas à autorregulação acadêmica. E essas questões envolvem 3 fases. Eu estou sendo bem sucinta aqui, porque quem já estudou Zimmermann sabe que existem muitos desdobramentos disso aí. Mas, resumidamente, contemplando a dimensão acadêmica, ele atribui ali 3 fases. A primeira fase chama planejamento. Para você ser autorregulado em relação à sua aprendizagem, você precisa parar e planejar a sua vida acadêmica. Nesse planejamento, você estabelece metas, você pensa as estratégias de aprendizagem. Isso aqui tá jogando por quê? Não dá para arrumar isso. Deixa eu ver quem é aqui. Ainda tá bem, deixa eu ver se eu consigo desligar o áudio aqui. Bem, essa fase do planejamento ele vai chamar de fase prévia. Você pode encontrar na literatura esse termo, fase prévia, que está associado ao planejamento. Então, para você ser autorregulado na sua aprendizagem, você precisa parar e planejar a sua vida acadêmica. Aquela história de deixa a vida me levar, vida leva eu, não dá certo com formação acadêmica, gente. Eu sei que é tentador, mas não dá certo. Então, você cria metas, planeja, vê quais são as estratégias de aprendizado, e depois disso você vai para a próxima fase, que é a fase em que você vai executar o que você planejou, né? Que envolve uma série aí de habilidades, né? Que você vai desenvolver. E essa fase você pode encontrar na literatura, por exemplo, chamada de fase de desempenho. Depois que você desenvolve essas estratégias, coloca na prática, então você tem a última fase, que é a fase em que você para avaliar o que você fez. O que você fez foi bom, foi ruim, que você vai encontrar na literatura também chamada de fase de reflexão. Eu estou sendo bem sintética, assim, em relação a esse modelo, porque, como eu falei, tem vários desdobramentos e eu recomendo bastante que quem estuda ou tem interesse por autorregulação dê uma olhadinha no modelo de Zimmermann, também de Bandura, porque especificamente o de Zimmermann vocês vão perceber, vai ter eco nos modelos seguintes. Então, os modelos mais atuais, eles não se fundamentaram especificamente em Bandura, diretamente em Bandura, mas mais diretamente em Zimmermann, porque ele faz uma aplicação para o contexto acadêmico, embora eles não deixem, lógico, de trazer Bandura para conversar. Ok? O próximo modelo, este que vocês estão vendo aí de 1998, eles foram contemporâneos de Zimmermann e eles se inspiraram no modelo de Zimmermann, né? Eles propuseram um modelo segundo o qual os alunos desenvolviam a sua autorregulação da aprendizagem em 4 fases diferentes. Só que essas 4 fases diferentes, elas se davam durante a execução de uma tarefa. Então, a primeira coisa era, os alunos formulavam arquétipo mental sobre a tarefa. Então, quando o professor dava uma tarefa, eles desenvolviam esse arquétipo, que é como se fosse um planejamento para executar essa tarefa. Depois, o professor deu uma tarefa, o que eles faziam depois de planejar isso a partir da tarefa dada? Eles estabeleciam metas. O professor deu uma tarefa lá para a gente construir um artigo científico ao final da disciplina.
Vou pensar vou planejar isso aí, fase 1. Vou estabelecer minhas metas em relação a isso. O professor deu o prazo para daqui a 20 dias. Quando é que eu vou cumprir isso? O que eu preciso fazer? Vou levantar material, percebem? Vai criando estratégias aí para alcançar o objetivo inicial proposto pela tarefa dada pelo professor. 3. Depois disso, eles começam a colocar em execução a tarefa e a monitorar. Tá aqui, eu fiz isso foi legal? Não, foi legal? Foi. Preciso mudar aqui? Preciso mudar ali? Depois eu vou olhar as perguntas aqui, tá, gente? Eu vou pedir para as meninas aí, minhas alunas, selecionarem as perguntas que eu vou me perder no chat, para a gente tentar responder junto depois, tá bom? Por favor, Érica, Inizete, Manu, Fernando, Roberta, tá bom? E aí, por fim, eles avaliam e adaptam os recursos. Olha só, o professor passou uma tarefa, eu fiz o planejamento de como é que eu vou cumprir essa tarefa, estabeleci as metas, né, as estratégias, coloquei em prática, monitorei para ver se deu certo. Depois que eu fiz, vejo se está legal. Se não estiver legal, eu vou adaptar os meus recursos para que eu consiga alcançar aquele objetivo ali. Não parece muito com o modelo de Zimmermann? É como se o modelo fosse sofrendo um aprimoramento no decorrer dos anos. Vocês vão ver também o próximo modelo, que é de 2001, que ele também apresentou um esquema a partir do modelo de Zimmermann. Embora ele é muito semelhante ao modelo de Zimmermann, ele traz aspectos que diferenciam bastante e outros que concordam. Então, não vou me demorar no detalhamento, mas só para vocês terem uma noção, ele vai acrescentando, esse modelo vai acrescentando algumas variáveis nas fases de autorregulação, como, por exemplo, eles incluíram na fase prévia, que é a fase de planejamento, quando o aluno planeja a sua vida estudantil, escolar, acadêmica, uma variável chamada modelação social. Porque para eles, quando a gente planeja a nossa vida acadêmica, a gente acaba se inspirando em algum modelo social, ou num orientador, ou num colega que teve sucesso, ou em alguma ideia que eu li num artigo científico ou outro. Eu, por exemplo, quando eu planejo minhas tarefas, algumas coisas eu uso para mim que eu aprendi com meus professores. Entende? Então, eles incluem nessa fase de planejamento essa variável chamada modelação social para captar as influências do meio em relação à forma como eu planejo a minha vida acadêmica. Aí tem também a comparação social, quando eu comparo o meu desempenho com outros, e assim por diante. Não vou me detalhar muito nessa parte, mas o que o modelo de 2001 fez foi acrescentar variáveis que eles consideravam que eram interessantes para ampliar aí um modelo que já existia de Zimmermann. Então, alguns pontos eles confirmaram, eles mantiveram, e outros eles foram incluindo outros aspectos que se diferenciaram o modelo deles do de Zimmermann. Então, outro processo de aperfeiçoamento na visão desses autores. Já estamos terminando, tá bom? Esse aqui, por exemplo, é o outro modelo, o último modelo que está no texto que a gente está estudando, que é de 2005. O que foi que eles fizeram? Eles propuseram o processo de aprendizagem, que o processo de aprendizagem é uma sequência de episódios de aprendizagem. Então, você vai aprendendo várias pequenas coisas para que, ao final, você dê conta de aprender aquilo que é a tua meta principal. Por exemplo, eu tenho que aprender a construir, a escrever, vou sempre no artigo científico que é mais certo, né, gente? Que é o objeto de todo mundo. Preciso aprender a construir, a escrever um artigo científico. Mas eu não sei organizar, delimitar, por exemplo, um objetivo, eu não sei delimitar um problema, eu não sei construir uma revisão da literatura. Então, eu preciso ir aprendendo essas pequenas coisas para que, ao final, eu dê conta de alcançar a meta, que é o artigo científico. Então, a gente não aprende só uma coisa para alcançar a meta. A gente vai, no processo, a gente vai aprendendo várias coisas para conseguir desenvolver aquela habilidade final. Essa é a reflexão que eles fizeram no modelo de 2005.
E o que é muito interessante nesse modelo é que essas aprendizagens, gente, elas são diárias. Então, quando o aluno autorregulado realmente coloca em prática isso, todos os dias ele aprende várias coisas novas. Olha que legal! E é verdade, quem tenta colocar em prática, que isso é uma construção. Tem dia que você está muito autorregulado. E tem dia que você não consegue, você não está bem, você não consegue regular nada. Mas quem tenta fazer isso, percebe que todos os dias você aprende uma coisa nova. E quando a gente para no tempo e não se provoca a aprender coisas novas, a gente deixa de crescer. E isso é verdade. Então, essas muitas aprendizagens que vão acontecendo no dia a dia do aluno autorregulado, elas podem ser subdivididas em 4 fases que ele vai chamar de pré-ação, que também está muito relacionada aos modelos anteriores. A pré-ação está relacionada ao planejamento, a ação à execução e a pós-ação à avaliação do desempenho. Então, cada uma dessas fases possui elementos comuns e diferentes das etapas de Zimmermann, mas se aproximam bastante. Bem, tentei sintetizar ao máximo aqui, mas basicamente é isso. Recomendo muito para quem é aluno, numa instituição federal, em qualquer que seja o nível de ensino, ou aluno da vida, porque quando a gente não é aluno de um curso específico, gente, a gente é aluno da vida, não é? A gente aprende com as coisas da vida. Mas eu recomendo muito que você, que está num processo de formação, e todos nós estamos, que você estude sobre autorregulação da aprendizagem,